Isaías 10:27 diz assim: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, e o jugo será despedaçado por causa da unção. É o que está na última parte desse versículo. Repita então assim após mim: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Meus irmãos, o jugo era uma peça de madeira que é colocada sobre o pescoço e os ombros dos animais que levavam cargas. Por isso que é colocado na expressão que Isaías usa, dizendo: o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo. Então esse jugo, que era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço, os ombros dos animais, para levar as suas cargas, e os oprimia. Agora vem a profecia bíblica dizendo que o jugo, tipificando que aquele povo estava levando um jugo de opressão, de sofrimento, um jugo de opróbrio. Eles estavam levando esse jugo. Esse jugo seria despedaçado por causa da unção. Gente, isso aqui é extraordinário. O jugo na Bíblia é um sinal de opressão, de agruras e de sofrimento. Para esses bois ou animais de cargas que estavam com esta canga, com essa peça de madeira no pescoço e nos ombros, não tinha outra alternativa para eles. Eles tinham que fazer cumprir a tarefa de levar estas cargas difíceis e pesadas. Olha para cá. Na sequência, você encontra Isaías. Parece que é um versículo típico, igual a este. Isaías 22 e o verso 25. Coloca no telão Isaías 22 e 25. Parece que é uma repetição do mesmo versículo, com palavras diferentes. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: o prego pregado em lugar firme será tirado. Está falando da libertação, do jugo da opressão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado. Alguma tradução diz retirado. Será arrancada e cairá. E a carga que nele estava desprenderá, porque o Senhor o disse. Vocês estão vendo porque este ano o nosso tema é esse, e o jugo será despedaçado por causa da unção, ou a unção que quebra o jugo, ou a unção que despedaça o jugo. Nós vamos ter um campo muito vasto aqui também para falar sobre esse tema. É um leque para os pregadores aqui, até fazer uso das palavras que Jesus fez com relação à opressão do povo quando Jesus veio a este mundo. Isaías, o mesmo Isaías que nós estamos falando, ele profetizou, porque o povo que andava em trevas, o que é trevas? Opressão. Impede o povo a enxergar, impede o povo a ver.
porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam, que residiam na sombra da morte, resplandeceu a luz. Mas por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus veio para libertar o povo do quê? Exatamente desse jugo de opressão. Escute bem, a Bíblia diz, irmão, que o jugo será despedaçado por causa do quê? O jugo será despedaçado por causa da unção. O que é unção? O jugo será despedaçado por causa da unção. O que é unção? O que é unção? Quando você lê a Bíblia em Lucas capítulo de número 4, os versos 17 ao 19, Lucas 4, 17 ao 19, a Bíblia diz que Jesus estava em uma sinagoga e foi dado o rolo, porque naquela época a Bíblia não era assim como nós a conhecemos. Cada livro era o seu rolo individual. Isaías era um rolo, era um livro. Outro livro, Jeremias, era um outro rolo. Foi dado para Jesus o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu, ele achou o lugar que estava escrito. Falando o que, pastor? Olha para cá. Da unção. Da unção que estava sobre Jesus. Aí o verso de número 18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Olha aí a unção. Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Olha aí o jugo. Olha aí para que Jesus veio. Ele veio a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Deixa aí. Você lembra de Mateus 11, 28? Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Oh, mas até Jesus tem jugo? Tem. O jugo de Jesus nos constrange no amor, não no sofrimento. Aí ele próprio diz: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo não é pesado como o povo vivia naquela escravidão, naquele sofrimento. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga para o teu irmão: é leve, irmão. Deixa de chorar. Tem crente que diz: eu estou passando por uma luta. Olha que não tem luta maior do que essa. É leve, irmão. O que você está passando é leve. Por isso que eu me lembro das palavras de Paulo. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então é leve o que você está passando. Sabe por quê? O sofrimento mais pesado levou o teu Jesus. Todavia, ele diz: ó, Deus me enviou, Deus me ungiu, Deus me preparou, Deus me consagrou, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos, e o principal, anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, isso aqui é para nós.
Porque este ano o tema da nossa cruzada de fé e milagres é: o jugo será despedaçado por causa da unção. Ou a unção despedaça o jugo. Porque esta unção, irmão, é Jesus. Aleluia. Esta unção é Jesus. Esta unção é o poder de Deus, que foi dado também para mim e para você. A unção aqui é Jesus. Quando você abre o Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus dizendo: eis que vos dou poder. Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. E ele diz: e nada vos fará mal ou dano algum. Eis que vos dou o poder. Está aqui em Lucas. Ele deu esse poder para mim e para você. O que é esse poder? É revestimento. É a unção de Cristo Jesus para mim e para você. Nós temos esta unção porque você tem Jesus. Quem tem Jesus tem essa unção. É a unção que despedaça o jugo. Olha para cá. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. De repente, você está se deparando com coisas que estão te oprimindo, que estão fazendo você perder a alegria da salvação. Você só não está entendendo que o poder para vencer todas estas coisas está exatamente em você. Ah, cadê o poder, pastor? Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. É bom, mas esse poder não se caracteriza ser batizado ou não com o Espírito Santo. A Bíblia fala e mostra de homens que eram cheios do Espírito Santo e não eram batizados com o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que são cheias do Espírito Santo e que não são batizadas com o Espírito Santo. E são cheias. Para ser cheia do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo é o selo de uma promessa que todos os cristãos têm à sua disposição e pode recebê-la. Agora, esse poder, irmão, foi dado para você quando você teve o seu encontro com Jesus. Se você creu nele piamente, vive uma vida de obediência e de santidade, crê piamente nesta palavra, obedece na íntegra esta palavra, você tem esta unção de Deus na sua vida. Quando eu olho para os cristãos hoje, eu fico abismado. Às vezes um problema tão minuto, tão insignificante, tão medíocre, já o detém, já o faz parar. Não está fazendo uso do poder de Deus que está na sua vida. Pastor, mas é uma quarta-feira e eu vim para receber o meu milagre. Olha para cá, o poder está em você, o milagre está dentro de você. O milagre que você precisa, não precisa o pregador pregar para você receber o milagre. Você tem poder, você tem esta unção e o poder está dentro de você. O milagre está dentro de você. Isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção, irmão, é uma ferramenta de Deus para nós, os seus servos. Para que através desta ferramenta chamada poder, chamada unção, você possa vencer os ardis de Satanás. Os ardis de Satanás. Por isso que você tem probabilidade de vencer até o diabo.
A Bíblia diz assim: resistir ao diabo. E quem vai fugir, ele ou você? E ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. Sabe por quê? Porque Deus de antemão já te deu poder sobre todas as coisas, sobre a força do inimigo. E ele diz: e nada vos fará mal algum. Nada. Nada. Por quê? Porque de Deus emana esse poder que foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Preste atenção, esse poder, ou essa ferramenta de Deus chamada poder, que foi dada ao seu servo, para quê? Para destruição do jugo da escravidão, do diabo, do sofrimento e da opressão. Você lembra de Gideão? Quantos lembram de Gideão? Está lá em Juízes 6. Israel vivia oprimido, sim ou não? Tudo que Israel plantava, vinha os midianitas e na hora da colheita, o que eles não destruíam, eles levavam para si, tomavam tudo. Mais uma vez, chegava um outro ano, Israel naquela esperança plantava, chegava na hora da colheita, quem vinha? Os midianitas. E novamente fazia vamos dizer, um regaço. Tomava tudo. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Gideão. Aleluia. Deus olhou e viu um homem e disse: esse aí convém colocar o meu espírito nele. Esse aí convém eu revestir ele dos pés à cabeça, encher ele de unção. E através de Gideão, irmão, toda aquela opressão dos midianitas contra os israelitas caíram por terra, e o povo de Deus venceu triunfantemente através de Gideão e os seus 300. Isso aí é unção. Não precisa de muita gente. Se tiver um crente na igreja cheio da unção de Deus, aleluia. Se tiver uma mulher no círculo de oração, mas cheia da unção de Deus, se tiver uma missionária na igreja, se tiver um jovem na igreja, que ora, que chega na igreja, não fica chupando chiclete, chega na igreja, não fica no celular, mas que dobra o joelho e busca a unção, o poder de Deus, a coisa acontece. Sabe por que as coisas não acontecem na igreja? Porque às vezes eu estou orando aqui, eu digo: meu Deus, será que o povo está aqui? Eu olho e todo mundo está aqui, mas não ouço ninguém orando. Você vê os grandes homens da Bíblia abrindo a boca, clamando, clamavam fortemente. A Bíblia diz lá acerca da perseguição da igreja primitiva: e eles levantando, ou eles tendo orado, levantaram a voz, e eles clamavam. Hoje o povo não clama. Parece que o povo não tem intimidade com Deus na oração, não sabe o que falar, não sabe o que pedir, não sabe o que agradecer. Olha para você ver na hora da oração, parece que só o pastor está orando. Ah, pastor, mas eu fico orando aqui no Espírito. Que nada, irmão, você está escutando a minha oração, você não está orando nada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Irmão, a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, você vai conseguir ficar de boca. Você vai agradecer a Deus no culto, você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai levantar a mão, você vai adorar o Senhor. Ah, eu estou cheio, eu vou explodir. A boca está cerrada, meu irmão. O maxilar está engessado. Eu estou cheio de Deus. Cheio do quê? Do vazio. Porque quando o Espírito Santo está em você, irmão, olha, alguém que senta do seu lado vai sentir a glória de Deus que está em você.
Não vai ver você conversando, não vai ver você desviando a atenção do culto de outras pessoas, mas vai ver você conectado com o Espírito Santo, com Deus dando glória, aleluia. É isto que é unção. Olha para cá, a unção faz a diferença. Diga comigo, a unção faz a diferença. Você lembra, fale de Gideão, você lembra de Elias? Elias, revestido de poder, orou uma semana. Os de Baal ficaram clamando de cedo até meio-dia. Aí o profeta chega sozinho, mas com a unção de Deus, e faz uma oração e diz: Senhor, prova para esse povo que só tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Ele usou essa palavra, e que eu sou o teu servo. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, irmão. Aleluia. Tudo que estava no altar foi queimado, até lambeu a água que estava no rego, e o povo caiu de joelho e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias. Depois veio Eliseu no lugar de Elias. Só de jogar um morto, a unção de Deus. Interessante que uma hora eu vou falar sobre isso. Elias operou 7 grandes milagres. Eliseu operou 14 grandes milagres. Quando ele fala da porção dobrada, exatamente não era a porção do Espírito de Deus, mas é a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Ele recebeu. Olha, a unção era tão forte na vida de Eliseu, Thaís, que morreu um homem lá e disse: olha, é o seguinte, ó, vamos jogar aqui, tem umas covas aqui, vamos jogar na cova do profeta, porque ele já morreu mesmo, parece que não tem mais ninguém para jogar. Vamos jogar aqui. Quando jogou o morto lá, só de tocar nos ossos de Eliseu, o morto reviveu, ressuscitou. Unção de Deus na vida do profeta Eliseu. Lembra de Davi, irmão? A unção de Deus. Há uma expressão lá no Salmos 89, se não me falha a memória. A Bíblia diz: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Unção de Deus. Você viu os milagres que Davi fez? O que Davi fez? Irmão, Davi tinha tanta unção de Deus que o Saul estava endemoniado. E aí o povo não sabia o que fazer. Levava na feiticeira. Davi: deixa comigo. Ele pegava, dedilhava ali a sua harpa. Os demônios que estavam na vida de Saul saía em retirada. O que é isso? É a unção de Deus, meu filho. Se eu fosse você, olha, tomaria um jeito nessa noite, firmava um compromisso com Deus, dizer: eu vou buscar essa unção. Quando eu chegar na igreja eu vou orar, eu quero jejuar uma vez por semana, eu quero buscar a presença de Deus, a unção de Deus. Isso aqui é algo extraordinário. Você lembra de Sansão, a unção de Deus? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou. É uma forma de expressão usada lá. Apossou de Sansão. Irmão, a unção de Deus era tão que veio lá milhares de pessoas para matar Sansão. Ele diz: eu não tenho nenhuma arma aqui, deixei em casa a arma. Eu estou vendo uma queixada de jumento, me dá para cá. Ele só fez assim com aquela queixada de jumento. E quando ele soltou, aleluia, só via homens, centenas de homens caindo no chão. Sabe o que é isso? Era a unção de Deus na vida de Sansão. Pedro: pastor, o senhor está só falando de Velho Testamento. Pedro, a Bíblia diz que a unção de Deus era tão forte na vida de Pedro, que tinha gente que pedia oração, Pedro não dava para orar por todos. Aí a Bíblia diz que o povo ficava esperando para que ao meio-dia ou no cair da tarde, quando Pedro passava, a sombra de Pedro
cobria os enfermos, e todos que eram cobertos, ou todos que passavam debaixo da sombra de Pedro, era curado de qualquer enfermidade. Sabe o que é isso? Unção de Deus na vida de Pedro. Ah, pastor, Pedro só. Paulo. Tinha muita gente que pediu oração para Paulo, eu quero que ora por mim, Paulo, tal. De repente alguém furtava um lenço de Paulo. De repente alguém punha a mão no bolso, querendo grudar em Paulo, para que ele impusesse as mãos e orasse, e conseguia levar o lenço de Paulo. E a Bíblia diz que o lenço de Paulo, que era levado para os enfermos, aleluia, e quando o lenço tocava nos enfermos, eles eram curados, irmão. Era curados. Não é trazer a roupa do enfermo para o pastor ou que tem unção, mas o que tem unção, a roupa era levada lá, o lenço, e eles eram curados de qualquer enfermidade. O que é isso, pastor? É unção. Pastor, mas Paulo tinha unção, Pedro tinha unção, Jesus disse, o Espírito Santo é sobre mim porque me ungiu. Eles tinham unção, mas eu não tenho unção. O quê? Você não tem unção? Eu vou provar na Bíblia que você tem unção. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, verso 20, depois o verso 27. Ah, você não tem unção? Olha o que a Bíblia diz: e vós tendes a unção do... Quem é o santo aí, irmão? Diga assim, Jesus. Aleluia. Dá para você virar para o teu irmão e dizer: você tem unção sim, meu irmão. Você tem unção. Ela está travada aí. De repente ela não se manifestou, porque você não ora, você não quer pagar o preço. Chove, você dá uma desculpa de vir no culto. Você finge que está doente para não vir no culto. Aí não tem unção. Mas se você quiser, a unção está à sua disposição. Vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Você sabia que o crente que tem unção de Deus é a pessoa mais sábia da terra? Não dá para me te levar para a vida de Daniel, mas se tivesse tempo disponível, eu ia levar. Porque Daniel era o homem mais sábio da sua época. Ninguém era tão sábio como Daniel. Sabe o que é isso que fazia diferença? Olha para cá o que fazia diferença na vida de Daniel. 3 vezes no dia ele se punha de joelho e ele orava, e ele dava graças a Deus. Sabe por que você não tem unção? Você não quer orar. Sabe por que você não tem unção? Porque você não quer pagar o preço. Você não quer. Eu aprendi na Bíblia o seguinte: por que Jesus sempre estava subindo no monte? Claro, naquele tempo ele era rejeitado e até apedrejado quando ia no templo. Então não dava para orar no templo, ele subia no monte. Hoje tem monte e tem templo. As pessoas não oram nem no monte e nem no templo. Mas Jesus, como não podia orar no templo, por causa os religiosos da época, ele ia para o monte. E sabe por que Jesus ia para o monte? Uma vez eu estava orando e Deus me falou, através de uma palavra. Quando a mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia interna, tocou em Jesus, Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Se saiu, tem que lucupletar. Se saiu, tem que completar. Tomei um pouco dessa água aqui. O copo já não está mais cheio. Para estar cheio tem que completar. Por que Jesus não sempre estava no monte orando? Não dava para orar no templo, ele ia para o monte. Porque quando ele curava, e ele curava muita gente, as virtudes saíam. Sai, irmão, você vai fazendo um milagre, você vai pregando a virtude. Ele diz: eu senti que saiu virtude.
Ou seja, ele ia para o monte se encher de Deus. E quando Jesus descia do monte, irmão, ele estava tão cheio. Eu poderia falar do jovem lá que era endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus desceu, passou a noite toda orando. Ele desce do monte, quando ele chega lá está um problema. Irmão, rapidinho Jesus resolve. 6.000 demônios, era uma casta de demônio. Ó, saiu rapidinho. Sabe por quê? Jesus estava no monte, cheio do Espírito Santo. Pastor, então eu tenho unção? Tem. Verso 27. Coloca o verso 27. A unção que recebesse dele quem? Vê o contexto, é Jesus. A unção que recebesses dele fica em vós. Você recebeu a unção, irmão. Quantos sentem que receberam essa unção de Deus? Nós recebemos a unção de Deus. E, ó, não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele quem? Em Jesus. Permaneceis ou permanecereis. Você tem a unção. Você tem essa unção. Eu vou só citar porque não dá tempo. Lucas, capítulo de número 13. A Bíblia fala de uma mulher encurvada. É uma personagem da Bíblia que aparece no livro de Lucas, capítulo de número 13, verso 11 ao 17. Eu vou citando, Guilherme, e você vai mostrando. Olha para cá, o verso de número 11 diz que Jesus estava onde? Num sábado, numa sinagoga. O verso 12 diz que ele viu quem? Uma mulher oprimida. 18 anos, essa mulher estava oprimida, tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e ela só andava assim, curvada, não conseguia endireitar de jeito nenhum. Pastor, como é que estava essa mulher? Oprimida pelo diabo. Você vê que tem enfermidade que é causada pelo diabo. Diz que há 18 anos ela andava encurvada e de modo algum podia endireitar. Aí Jesus olha para ela, eu acredito que ela estava sentada bem no primeiro banco da sinagoga. Está escrito no verso seguinte: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, de hoje em diante você está livre da sua enfermidade. Ela que andava assim, a Bíblia diz no verso 13 o seguinte: e logo em seguida ela endireitou. Ele impôs as mãos sobre ela e em seguida ela endireitou. E sabe o que ela fazia agora? Glorificava a Deus. Mas você vai ver em seguida, aí levantam os religiosos, os fariseus, o principal da sinagoga, levanta e diz: passa a palavra para mim. Não é lícito fazer esse negócio aqui, não. Na minha sinagoga, não. Na minha igreja, não. Aqui não pode curar no sábado, sabe? Aqui não. Ele estava indignado. Gente, você já pensou ficar indignado com uma pessoa por ter feito bem por uma pessoa oprimida do diabo? Ele ficou indignado com Jesus. E ele disse para a multidão: eu já disse para vocês, já ensinei aqui na sinagoga, 6 dias há em que é mister trabalhar. Agora, nesses vinde para ser descurado. Agora, no dia de sábado, aqui na minha sinagoga, eu não aceito. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. O que eu gosto de Jesus é autoridade. Ele não tinha medo de perder crente, não.
Jesus não tinha medo de perder crente, de falar a verdade cara a cara, sem medo, sem equívoco. Ele dizia: hipócrita, hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água, o que também não era lícito. Não, tinha que ficar ali o sábado todo sem comer, sem beber. Olha o que ele fala em seguinte: e não convinha, verso seguinte, né? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Prisão, o que é que nós estamos falando? De jugo, de opressão, de prisão. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos. Não falei que enfermidade aí era o diabo que causava? Tem enfermidade que você vai no médico e o médico não acha nenhum problema. Não, você está bem. Que isso? Vai trabalhar, rapaz, você está bem. Não, eu estou doente, não está. Tá. Sabe o que é? Enfermidade espiritual causada pelo diabo. Olha aí, há 18 anos Satanás a mantinha presa, ou seja, com a canga no pescoço, com a peça de madeira, o jugo no pescoço, e ela tinha que andar oprimida. Eu vou finalizar para você entender o que é jugo. Então, é tudo aquilo que o inimigo coloca sobre você para andar no ritmo dele. Que é isso, pastor? Repete aí de novo, repito. O que é jugo? É tudo aquilo que o diabo coloca sobre a sua vida para você andar no ritmo dele. Olha para cá, eu vou simplificar. Quando a peça de madeira, ou a canga, ou jugo, era colocado sobre os bois e animais, eles tinham que andar naquele ritmo. Eles não podiam sair daquele caminho, daquele trilho. Se era no trilho de arroz e feijão, estava arando a terra, ou plantando, ou semeando, eles tinham que manter aquele ritmo. O jugo é tudo aquilo que o inimigo coloca sobre a sua vida para você andar no ritmo dele. Os bois que levavam e que tinham cangas não podiam correr. Essa mulher, ela podia correr andando curvada? Não. Mas depois, irmão, ela podia ir até para a academia, Thaís. Depois ela podia ir até para a academia. Tem gente que não anda, a vida espiritual dele está amarrada. A vida conjugal dele não anda, está amarrada. Ele puxa para um lado, mas a esposa puxa para outro. Ele tem um pensamento, a esposa tem outra. E a coisa não flui. Ele ganha até bem, mas o dinheiro desaparece. A coisa não sabe o que é isso? É o jugo. É o jugo. É o jugo do inimigo. E o jugo é isso. Tudo aquilo que o inimigo coloca sobre a sua vida, para você andar no ritmo dele. Mas eu quero finalizar e dizer para você: a unção que quebra o jugo está aqui nesta noite. Aleluia! A unção que quebra o jugo está sendo liberada aqui nesta noite. E se o seu casamento não anda, a partir de hoje vai andar. Olha, se você arruma um trabalho, daí 2, 3 meses é mandado embora, a coisa não acontece na sua vida. Se esse jugo está sobre a sua vida, vai cair por terra hoje, porque a unção está sendo liberada nesta noite. Se o teu filho entrou pelo caminho das drogas, pelo caminho dos vícios, da bebedeira, e a coisa está horrível na sua casa, o jugo será quebrado por causa da unção. Fica em pé. Nesta noite, você tem possibilidade de sair daqui liberto. Nesta noite, a gente não precisa gritar. Pregação não é gritaria.
Pregação é conscientização. Isso aí é pregação, conscientização. É você conscientizar que a unção que quebra o jugo está sobre a sua vida nesta noite. Tem pessoas que vão chegar para você depois desse culto e dizer: olha, por favor, ore por mim, porque eu creio no poder da tua oração. Professora Thaís, tem gente que depois desse culto vai chegar para você e vai dizer: ore por mim, porque eu preciso muito das suas orações, porque eu creio que a unção de Deus está sobre a sua vida. Tem esposos que vai chegar para suas esposas e dizer: me perdoa, porque eu ouvi a palavra da unção de Deus hoje na igreja, e eu sei agora porque o meu casamento não está indo bem. Tem mulher que vai chegar para o marido e pedir perdão para ele, dizendo: olha, eu recebi a unção de Deus hoje na igreja, e eu quero mudar a realidade do meu casamento, eu quero mudar a realidade da minha vida. Diga assim comigo: o jugo, está fraco, gente, o jugo será despedaçado por causa